Fala, meu professor, meu irmão. Então, o povo judeu, eles já foram espalhados, isso se chama diáspora, né? Várias vezes, várias vezes. E o primeiro exemplo que a gente vê ali da dispersão é quando, na verdade, não foi uma dispersão, né? Eles saíram da terra deles, foram para o Egito, ali por causa de José, porque veio uma grande fome sobre o mundo, né? E o mundo inteiro passou fome. José, ele, por uma obra maravilhosa de Deus, e isso é história com H, tá na Bíblia, não é com E, não é uma história, é história mesmo, tá na Bíblia e é fascinante. Foi vendido como escravos pelos irmãos e de escravo ele se tornou governador do Egito. Isso é uma obra de Deus, como tudo que a gente vê aí, desde o grão de areia até a estrela do céu, tudo tem a assinatura. Não é possível que as coisas não tenham sido criadas ou tenham sido formado por uma coincidência. Não acredito em coincidência. Acredito no eterno, no divino. Mas vamos lá. Então, ali o povo o povo judeu, né, o povo de Israel, ele foi viver no Egito, né, porque havia muita fome e tal, e lá José, governador, recebeu, o faraó da época recebeu o povo se multiplicou 400 anos, né? Passou lá, desde que saiu de Canaã para estar lá. E eles ficando lá, eles, depois que o José faleceu e o faraó da época, veio outro, que não reconhecia os judeus como um povo amigo, mas como uma ameaça. E os escravizou, né? E aí a gente sabe, depois veio Moisés, que foi levantado por Deus ali, está na Bíblia, libertou o povo, e aí tem muita história. E eles voltaram a ser nação, voltaram e ocuparam a terra hoje conhecida como Palestina, eles ocuparam novamente. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Impossível. Um povo que deixou de ser nação tantas vezes voltou, né? Aí depois, o que acontece? Deus deu os 10 mandamentos para o povo e falou que se o povo seguisse, eu estou fazendo uma síntese, tá? Enquanto o povo seguisse a Deus e estivesse ali guardando os seus mandamentos, iria bem, mas quando se afastasse. E o que aconteceu? Moisés já tinha morrido e quem estava governando o povo era Josué. E nessa ocupação, a ordenança de Deus era que ele não fizesse aliança com nenhum dos povos que ocupou a terra que era deles. Mas Josué, de forma incauta, fez uma aliança com um dos povos, porque esse povo veio representado por um grupo de pessoas que estavam com vestes rotas e com pão mofado e chamaram eles para comer. E ele se compadeceu, mas era um povo que morava muito perto, né? E eles pediram, olha, a gente veio e pedir para que vocês nos permitam permanecer e tal, de muito distante. E ele acabou fazendo uma aliança ali com aquele povo sem saber, de boa fé, pensando que eles eram de muito, muito distante, quando na verdade eles eram um povo bem próximo, né? Então, ante esta aliança, isso que eu estou te falando está na Bíblia, tá? Tá no Pentateuco ali, nos 5 primeiros livros. E aí ele resolve fazer essa aliança e depois ele descobre que era um povo que se tornou um espinho na carne deles ali, porque eles tinham costumes politeístas, enquanto o povo hebreu, o povo judeu, Israel, eles eram monoteístas. E isso veio trazer a eles ensinos, maus ensinos, né? E ante aos maus ensinos, né, eles tomarem várias verdades e não uma absoluta,
que só existe um Deus, né? Eles flexibilizarem. Ante a isso, veio ali a condenação, o aviso de Deus pelo profeta, e veio o rei da Babilônia, Nabucodonosor, né? Bem sintético, eu estou falando, né? E levou ali cativo o, o povo judaico. E desse povo ficou um remanescente na região, né? Ficou um remanescente e eles não podiam mais só casar entre eles, porque ficou muito pouca gente. Eles se misturaram com outros povos. Daí deu-se origem ao povo samaritano. Quando o povo volta 70 anos depois, né? E ali você tem o livro de Daniel descrevendo o cativeiro babilônico. E havia uma profecia que 70 anos depois o povo voltaria. Quando o povo de Israel retorna para reocupar novamente ali a região da Palestina, ele se encontra com um povo não puro, que eles consideravam que o judeu puro só se casava entre judeus. Era um povo casado com outros povos, misturado. Então houve ali uma grande contenda e o povo samaritano foi colocado à parte, não considerado como judeus, mas como meio judeus pelos judeus puros, né? E aí houve uma grande contenda entre eles. E então o judeu, ele não se falava com o samaritano, né? E o costume da época era que uma mulher também não falava com um homem estando sozinha, né? A mulher, ela não tinha voz. E um homem judeu falar com uma mulher era uma coisa ali vista de uma forma abominável, né? Para a cultura da época e para a situação, né? Toda que estava envolvida ali entre a rejeição dos judeus para com os samaritanos. Mas Jesus, ele olha a mulher samaritana com compaixão, com amor, né? E ela vê que ele é um homem de Deus, um rabi, um mestre. E aí ela fala para ele, mestre, qual é o lugar certo de se adorar? Em Samaria ou em Jerusalém? E ele olha para ela e fala, mulher, é chegado o tempo, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E mais, quando ele fala isso para ela, ele fala assim, nós somos judeus, nós sabemos do que estamos falando, porque a salvação vem dos judeus. Mas, veja bem, o que ele diz para ela é que ele é o Cristo. Ela fala, nós devemos esperar o Cristo. Ele fala, eu falo contigo. Então, se você meditar no texto que está da conversa entre Jesus e a mulher samaritana, você vai ver que ele está se revelando a ela, está demonstrando para ela que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja, né? Hoje as pessoas não veem mais Jesus a olho nu, mas eles podem, as pessoas podem, nós podemos ver Jesus através da vida das pessoas que buscam a Deus em espírito e em verdade e estão cheias do seu Espírito Santo, né? Então as pessoas veem Jesus nas obras. Qualquer obra boa? Não, porque qualquer obra, por mais que seja boa, não salva. A obra que salva é crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio para nos salvar. E a verdadeira adoração é viver uma vida segundo aquilo que ele nos ensinou, né? Somos pecadores, somos frágeis, somos fracos, mas ele é forte. Ele veio para nos dar vida, né? As pessoas todas são dignas de morte, porque não há um homem que não cometa pecado. Mas por Jesus, que pagou pelos nossos pecados, nós podemos ter vida se nós cremos nessa verdade absoluta. E ele disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim, que sou o Filho, Jesus, né?
Então Jesus ele veio para nos salvar. E a adoração não é um ato de liturgia, de sincretismo, de tradição, mas é o viver, né? A verdadeira adoração não está ligado a coisas materiais que nós ofertamos ou atitudes que podemos comprar, pagar por elas, mas com os nossos atos, né? Então, quando a gente está se esforçando para amar o inimigo, isso é uma coisa tão difícil, praticamente impossível segundo a sabedoria humana, mas segundo a de Deus, não, porque Ele nos amou primeiro. Nós, sendo inimigos dele, o crucificamos, o condenamos, o julgamos, e Ele nos amou e morreu e disse: Pai, perdoa, não sabem o que fazem. Então Ele foi e padeceu para nós, por amor de nós. E muitos que não conhecem a Jesus, não sabem o que é a salvação, porque Jesus morreu, e falam assim: ele não agradou a todos. Agradou a todos que o receberam e que o recebem. Então, quando as pessoas escutam a verdade, elas são libertas. E cabe à pessoa valorizar isso e receber e aceitar ou não. Quem aceita, vive, mas quem rejeita, morre. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse: amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, nós estamos dando testemunho da verdade, do amor de Deus. As pessoas estão vendo a Jesus, né? Então, quando a gente procura fazer para o próximo aquilo que a gente quer para nós, a gente não mente, não rouba, não leva vantagem, né? A gente se esforça por ser justo. E quando amamos a Deus acima de todas as coisas, a gente coloca acima da nossa vontade própria. Porque se a gente está lutando para ser outra pessoa do que a nossa pessoa natural, e ele fala que nós somos maus, só tem um bom que é Deus, quando a gente reconhece isso e procura se modificar para estar num caminho não confortável, um caminho estreito, ao invés de estar num caminho confortável e largo, nós estamos colocando a vida, o amor, a devoção a Deus acima da nossa mesma. E isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é adorar a Deus. Essa é a verdadeira adoração. Meu irmão, a mensagem ficou longa. Eu quis ser objetivo, mas as maravilhas de Deus são tantas que essa mensagem possa te alegrar, te confortar e te encher de vida. Que Deus abençoe.